Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha entrevistada de hoje tem uma vasta experiência acadêmica. Ela se preocupa com a educação e sua proposta é desenvolver projetos para o conhecimento humano. Ela é uma escritora, mentora literária, comendadora e organizadora de eventos nacionais e internacionais. Hoje é com muito prazer que vamos conhecer a belíssima trajetória da comendadora Isabel Cristina da Silva. Confira. George Robert Talks. Isabel Cristina da Silva, que prazer estar de frente com você. Uma mulher que é fonte de inspiração e hoje aí tira 1 hora da sua agenda para vir contar a sua belíssima trajetória para nós, brasileiros cidadãos do mundo. Seja muito bem-vinda. Olá, George. É um prazer imenso estar aqui na Amazônia, falando para o Brasil, para o mundo. Muito feliz mesmo de estar com você. Muito obrigado. Olha, ao estudar, fazer aquele passeio na sua trajetória, eu pude compreender o como você é ligada à educação, algo que todos nós, quando eu falo todos nós que estamos aí nesse movimento artístico, literário, a gente se preocupa muito com o que a gente vai deixar para o nosso público. Então, antes de chegar em toda a sua experiência acadêmica, eu vou te fazer um convite, Isabel. Vamos fazer uma viagem ao passado e conta pra gente como foi a infância da Isabel, essa mulher que hoje é tão bem-sucedida e admirada por muita gente. Como foi a sua infância? Eu fui uma criança assim muito cheia de movimentos. Eu fui uma criança que não dei trabalho à minha mãe, mas fui uma criança que, além de conhecer, de realizar vários projetos na infância, eu fechava a rua da minha casa para fazer quadrilhas. Olha, Eu participava de danças da festa junina, na festa de Natal, participava de corais da igreja, aquelas coisas que você faz no Natal para enaltecer o teatro dentro de uma igreja, dentro de uma família. E eu sou uma pessoa que sempre acreditei que o movimento ele faz com que você melhore na tua comunicação, no teu conhecimento, no teu poder de persuasão e a alegria de viver para estar fazendo coisas boas. agora, de onde vem toda essa inspiração? Porque desde muito nova, você sempre foi muito ligada à arte. De onde vem toda essa vontade em passar para as pessoas, dessa importância, desde muito jovem? Conta para a gente quais foram aí essas fontes que contribuíram para que você viesse a organizar tudo isso desde muito jovem. Eu fui uma criança que comecei a ler aos 5 anos de idade. Então, assim, desde cedo, eu fui uma criança que tinha paixão pelo conhecimento, entendeu? E a minha cidade é um lugar muito turístico. Eu aprendi a conviver, a viver, que a minha cidade era uma grande potência, mas um lugar muito pequeno, muito pitoresco. E eu sempre queria conhecer mais do meu estado, conhecer mais do Brasil. E eu fui crescendo e sempre falava para minha mãe: mamãe, quando eu me formar, tiver meu curso superior, eu vou morar na Amazônia. Eu quero conhecer a Amazônia, morar na Amazônia. Eu não sei por que eu ia querer morar na Amazônia. Mas na minha cidade houve muitas mudanças de cultura, do cangaço, da questão a revolta de quebra-quilos, a seca,
muitas histórias para que eu fosse aprendendo como a cultura ela ultrapassa gerações. E com a cultura a gente aprende muito e a gente quer sempre levar um lugar, um estado, um país pela cultura. E as pessoas acham que cultura não é nada. Cultura é tudo na vida de uma pessoa e de um país, de um povo, de uma nação, de uma comunidade, tudo. Então, assim, na minha cidade, é uma cidade que tem 13 mil habitantes. E eu sou uma mulher que saí de casa aos 23 anos de idade, vim para a primeira vez pegar um voo direto para Rondônia, direto não, com várias escalas, né? Porque aquela época eu vinha, que moro aqui há 36 anos. Eu saí de lá com uns 23 anos de idade e vou fazer exatamente esse ano 60 anos. Então, assim, nos meus 23 anos e 6 meses, aí eu passei aqui, agora vou contar 60 anos de idade. Então, assim, é uma trajetória de muitas conquistas, muitas lutas, resiliências, muitos não, mas que eu não desisti, porque você sabe que a nossa estrada tem muitos não. E aí você não pode estar ouvindo esse não e trocar pelo sim sempre. E eu sempre fui uma mulher, sempre visionária. Quando alguém diz não para mim que aquilo ali não é um desaforo, não, é uma alegria estar dizendo, ouvindo não. Porque ela está dizendo não para mim, é porque eu sou capaz muito além do que aquele não que ele está me dando. Ou ela ou ele. Porque eu já tiveram muitos não na minha vida, de homens e de mulheres. Muitos não. Mas eu aprendi que esse não deles é porque eles tinham vontade de ser o que Isabel faz, mas eles não conseguiam. Tão importante você falar sobre isso, porque imagina quantos jovens no Brasil escutam não e ali desistem. Eles acabam engavetando seus sonhos. E olha o que você deixa para a gente. O não que você recebeu, né? Dos muitos que você recebeu, foi para te dar mais impulso a mostrar para quem estava te negando algo que você era mais do que apenas um não. É tão importante ter essa consciência e passar para os nossos jovens, não só jovens, mas quantos adultos hoje carregam o trauma, porque lá atrás foi dito para eles: não, você não pode, você não deve. Esse não trouxe uma consequência traumática, e para você, esse não é uma força, e essa força representa uma mulher guerreira, uma mulher que acredita, uma mulher que faz acontecer e traz conhecimento. No meio disso tudo, como foi para você na escolha de uma carreira acadêmica? Quando aos 13 anos de idade, eu queria já ajudar a minha mãe nas ter as minhas coisas, ter o meu dinheiro. Então, eu fui agraciada por um grande diretor de uma escola, Dr. José Cruz Herculano, um advogado que ajudou muito, contribuiu muito com a história da minha cidade, e ele tinha uma fundação do Colégio Moderno João 23. Ele disse: Isabel, se você quiser dar aula de reforço, eu vou abrir uma sala e você pode trazer seus alunos para cá para você dar aula de reforço. Então, aos 13 anos de idade, já comecei a ganhar dinheiro. Eu abri aula de reforço e hoje os meus alunos que eu dava reforço, que eu trabalhava na literatura, ajudava a alfabetizá-los, e hoje são médicos, jornalistas, professores, são pesquisadores, intelectuais, olha, empresários. Então, assim, é uma alegria imensa estar falando da minha trajetória, da minha cidade, e depois seguir para viajar aqui na Amazônia, e vou falar também da Amazônia, dos alunos que eu tive aqui na Amazônia, e hoje tem uma carreira brilhante, que eu dizia assim para eles: vocês querem estudar ou querem ser um gari? Porque o gari não estuda, e por ele não estudar, ele vai coletar lixo. Então, eu falava bem assim, eu estava firme para eles. Para ser alguém na vida, nós temos que estudar. Estudar é o caminho que abre porta em tudo. Então, isso, eu me lembro que eu fui muito
sabe, firme. E essa firmeza minha tornei-me com uma grande profissional e também eu acho que eu contribuí com a vida de muitas crianças e adolescentes. É isso, coisa boa. O que você falou me chamou a atenção na questão da educação. Eu costumo dizer, na maioria dos meus programas, que a educação é o único passaporte para a liberdade de todo ser humano. E é isso. É enxergar a educação como a visão de um futuro, né? Uma sociedade precisa dessa educação. O Brasil, a gente sabe que, mesmo com toda essa tecnologia, a gente sabe que ainda nos dias de hoje, né, a educação em algumas cidades, alguns estados, né, ainda está muito precária. Digo, uma educação institucional, educacional, né, dentro de escolas. A gente sabe que ainda no Brasil, nos dias de hoje, a gente está falando de 2026, ainda assim vemos muitas crianças vendendo bala no semáforo, água mineral no semáforo para ajudar em casa. E se eu for fazer uma comparação, né? Você falou aí da história do Gari. É isso, né? No Brasil, nos dias de hoje, ainda assim a gente encontra muita gente que vai buscar o mercado de trabalho e não estuda. Enquanto aqui nos Estados Unidos, a educação ela é para crianças de 0 até jovens aos 18 anos de idade, a educação ela é gratuita e obrigatória. Criança tem que estar na escola. Criança não foi feito para trabalhar para ajudar pai e mãe, né? Então, olha como a gente cai aí em dois mundos diferentes. Eu só estou trazendo isso para a nossa entrevista porque você passou por muita dificuldade para conseguir ter uma formação e outra. Levar para os seus alunos que eles só seriam bons profissionais nos dias de hoje porque eles também acreditaram naquilo que você dizia para eles no passado, né? Então, é só por isso que eu trouxe, né, essa diferença. Hoje, para você, no Brasil, uma mulher respeitada, uma escritora, mentora literária, comendadora, uma mulher que também é uma organizadora de eventos nacionais e internacionais. Como é que tá, né? Como é que você vê a educação daquela época que você teve que trazer para a sala de aula para a educação que hoje está sendo implantada na cidade onde você vive? Olha só, naquela época, a infância foi muito difícil. Nós não tínhamos livros, nós não tínhamos boa merenda, nós não tínhamos qualidade nas salas de aula, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Gente, são inúmeros benefícios na educação de hoje que naquela anterior não tinha nada disso. Nós não tinha, eu só lembro que eu lia livros de Monteiro Lobato e a Ruth Rocha. Mais nada eu lembro de outros autores, eu não lembro. E hoje nós temos infinidades de autores que podemos ler de livros físicos e livros através do baixado pelo notebook, pelo telefone, em todas as áreas nós temos livros, acessos a livros para que você possa ler de A a Z em qualquer área de conhecimento. Agora, com toda essa experiência, tanto nacional e internacional, né? Quando a gente cai nesse mérito em falar sobre a educação, algo que ainda a gente luta muito para o professor, aquele que está na sala de aula, a gente luta muito ainda para o reconhecimento desse profissional. Quando eu saí do Brasil, isso já tem há 25 anos atrás,
Eu era professor no Brasil e por isso que eu falo da diferença, né, da educação de dois mundos, de dois países, porque eu fui professor no Brasil e também fui professor aqui nos Estados Unidos até o momento de começar a trabalhar com a telecomunicação. Então, hoje, na sua opinião, com toda essa tecnologia que traz para a mão das nossas crianças uma informação rápida, o que a gente não tinha acesso no passado. Hoje, essa educação, ela é uma educação bem implantada ou ela ainda continua uma educação muito podemos dizer, uma educação ainda muito lenta. Como é que você vê isso, até mesmo nos dias de hoje, com essas informações que são passadas para os nossos jovens de forma muito prematura? Prematura e precária. Isso. Olha só, eu vejo assim, nós moramos no Brasil, uma potência mundial. Uhum. Alimentos, água, floresta, biodiversidade, e nós não ensinamos, não temos essa percepção, esse conhecimento para que, de 0 até 18 anos, conheça o Brasil de verdade. Nós não temos isso. Ninguém conhece a Amazônia. O brasileiro não conhece a Amazônia. A Amazônia não conhece o Nordeste, e assim por diante. Infelizmente, a nossa educação deixa muito a desejar, porque era para ter um conhecimento muito prático das regiões do Brasil, com intercâmbios, para que esse conhecimento fosse para os brasileiros. Não chega aqui várias pessoas de outros países e está patenteando, e está registrando, e está levando o nosso conhecimento passado pelas populações tradicionais, pelas populações, pelos doutores, pesquisadores, e levado isso como em pesquisas brasileiras e sendo pesquisada lá fora. Eu acho que o Brasil precisa acompanhar o ritmo, precisa acordar para as nossas riquezas, que são inúmeras. Nenhum país, eu não conheço assim, eu já fui para vários países, mas quando eu vejo o Brasil é o melhor lugar do mundo. Eu acredito que nós precisamos fazer uma grande revolução para que esse conhecimento seja igualado para todas as pessoas do Brasil, porque os brasileiros, infelizmente, não conhecem os valores do Brasil, a educação, o conhecimento que o Brasil tem. Nós moramos na maior farmácia a céu aberto do mundo. Verdade. E as pessoas não valorizam isso. Não conhecem as coisas daqui. O próprio amazônida não tem o conhecimento. A população tradicional tem o conhecimento, mas precisa colocar esse conhecimento popular em linha de pesquisa e que seja patenteado pelo Brasil e que seja divulgado igualmente para todas as pessoas, para que o conhecimento brasileiro seja lá em cima uma potência, porque nós precisamos ser reconhecidos como uma potência, não como festa do Brasil, carnaval festa, boi bumbá, maior São João do mundo, festa de carnaval em Olinda, carnaval em Salvador. Não, não precisamos só de festa, nós precisamos de conhecimento da riqueza, do patrimônio do nosso país. Concordo com você. Com isso, que você já me abriu aí já uma outra pauta que a gente pode até falar sobre isso. E é algo muito delicado, porque hoje, bom, desde que o mundo é mundo, a política e a religião se misturam e acontece aquela... a população fica muito dominada e dividida por essas duas, infelizmente, por essas duas vertentes, né? A política e a educação, a política e a religião ainda divide a humanidade, né? Sim. E é algo muito delicado.
como você já tem esse trabalho, e é um trabalho que edifica as pessoas que trabalham contigo, as pessoas que acompanham os seus projetos, porque a gente sabe que para cada projeto é muito estudo e desenvolver equipes, estudando para que se leve conhecimento para o outro, é muito complicado, porque a gente sabe que com toda essa tecnologia, conscientizar o outro do que é bom e do que não é bom é muito complicado, porque não é todo mundo que tem a mente aberta a aceitar aquilo que uma pessoa com toda a bagagem, com toda a experiência que você tem, né? Não é todo mundo que está aberto a isso. E a gente pode falar de algo aí que é muito delicado, mas podemos ainda dizer que o sistema político não ajuda muito para que essa educação venha a fluir de maneira igual para todos? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Há uma precariedade muito grande na educação no Brasil. Uhum. Nós temos escolas de ponta, em rede municipal, em rede estadual e em faculdades no Brasil. Na minha opinião, na minha concepção. Mas tem muitas escolas, faculdades, universidades a desejar que não estão colocando dentro das suas universidades algo de cada região para impactar a sociedade. Por exemplo, nós sabemos que o Nordeste é um caldeirão cultural de literatura, de conhecimento popular, conhecimento da área da Caatinga, porque o Nordeste todo é o único território Caatinga no Brasil, patrimônio do Brasil. Então, assim, imagina quantos benefícios se a Caatinga fosse estudada para trazer empreendedores e transformar a Caatinga da seca em algo de impactar a sociedade, em negócio sustentável, em turismo sustentável, em turismo de experiência. E isso são raros projetos que estão dando certo, mas era para ser multiplicado em vários lugares. Uhum. Na Amazônia, por exemplo, nós temos escolas, referências, escolas que as crianças ficam durante o dia todo e são referência, porque tem educação física, tem aula de música, tem aula de desenho, tem o conhecimento do dia a dia das matérias. Mas cadê aquela experiência de morarmos na maior biodiversidade do mundo? Então, assim, falta perspectivas, falta incentivo para que nós para conhecermos o nosso lugar e defender aquela matriz, aquelas ervas, aquelas plantas, aquele conhecimento popular, para transformar isso em negócios que vai impactar toda a sociedade. Nós temos algo aqui que só ribeirinho sabe, só o indígena sabe. Porque, para mim, eu fiquei doente, eu fui desenganada de 7 médicos no estado de Rondônia, 7 médicos. E eu fui para São Paulo, quando cheguei em São Paulo, conheci um grande médico em São Paulo, e esse médico disse bem assim: Isabel, eu fiz um check-up, aí ele disse: Isabel, o seu problema não é câncer, o seu problema é osteomielite crônica, mas você vai tomar esse remédio e você vai procurar um médico referência em São Paulo. Assim, você vai procurar um indígena lá, o cacique. Você conhece os caciques? Conheço. Uhum. Você vai procurar um cacique e vai pedir para ele fazer um remédio dos seus ossos. E você vai continuar caminhando, nadando e tomar esse remédio natural. Eu fiz isso e o cacique fez um remédio para mim e eu estou contando história. Uhum. Então, para mim, isso é uma pessoa muito grandiosa, um médico da universidade, referências em São Paulo, defendendo pesquisas no mundo, que ele sempre viajava para defender artigos científicos, e, inclusive,
do meu problema de saúde, virou artigo científico para ele contar isso no exterior, que ele disse que nunca viu uma pessoa que nunca teve acidente, nunca teve pancada, e eu tenho uma doença alojada no fêmur, como uma doença de infecção que só é generalizada através de uma batida de automóvel, uma quebrar o braço, quebrar alguma coisa, aí aloja uma bactéria. E eu nunca tive isso. Eu nunca tive um acidente de carro, nunca bati nada, entendeu? Nunca fraturei nada. Então, assim, ele ficou impactado com esse meu problema e ele botou isso em estudo científico, ele fez um estudo científico para mostrar isso em congressos internacionais. E aí eu sempre vou visitar esse médico, fazer 2 em 2 anos, falar com ele, ele diz, Isabel, você é uma mulher cheia de vida, de saúde. Você é uma mulher que tornou-se, para mim, uma referência, porque eu nunca vi uma mulher para ter tantas alegrias, e quando chega aqui, contar mais alegrias de onde você vive e como você ultrapassou, como você fez tanta resiliência para superar todas essas coisas que você já passou na sua vida. Agora, Isabel, claro, né? Conversando contigo, a gente nota essa sua vontade de viver, essa sua luz, sabe? Você passa isso para a gente. E a gente não pode esquecer de deixar aqui também que no momento que um médico fala para a gente, né? Olha, não tem mais jeito, a sua fé dobrou e com isso veio a sua cura também, né? Sim, Acreditar que tem tanto ainda para viver, tem tanta coisa para se fazer, e com isso você recebe essa dádiva, né, de estar curada, e hoje fica aqui para a gente como um testemunho de vida, né, que tudo é possível do nosso pensamento, né, desde que se condiciona a nossa mente, né, ao que é positivo. E é isso que você passa para as pessoas. Então, é por isso que quando eu estava lendo, né, a sua trajetória, eu falei assim, olha, nossa, que legal. É um presente. Isso é um presente ter essa oportunidade em estar aqui com você e você dividir comigo e com outras pessoas também esse caminhar, essa trajetória de vida que teve muito aí cair e levantar, mas você é tão positiva que você traz para a gente o que é bom. E isso reflete muito na vida das pessoas que te acompanham, na vida das crianças, os jovens que passam pela sua mão, né? Esse apoio à cultura, esse incentivo à cultura. E você é a prova viva que a gente não precisa e a gente não pode ficar esperando por ninguém. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer. E é isso que te torna uma mulher que é uma fonte de inspiração e uma mulher que a gente vê essa luz que traz para a gente que tudo é possível. Olha, parabéns, isso é muito bom, é inspirador e eu me sinto muito feliz por estar aqui de frente com você e contando para brasileiros cidadãos do mundo que fazer a diferença tem um nome. Isabel Cristina da Silva. Muito bom. É isso aí. Gente, não sai daí. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já contando para vocês no segundo bloco mais sobre os projetos dessa mulher que tem muito a oferecer. Não sai daí, a gente volta já já. Robert's Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional
e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje eu estou de frente com uma mulher que é reconhecida pela Câmara Brasileira de Cultura, Academia de Ciências e Artes e pelas seguintes comandas. Comanda o Mérito da Amazônia, Mérito Grão Colar da Educação, Prêmio Top de Reconhecimento Social e Cultural. Ela é idealizadora da Comanda Cruz do Mérito do Turismo, lançada no município de Foz do Iguaçu. Olha que interessante, no estado do Paraná. Organizadora de projetos que alcança o mundo. Olha isso, gente. E com isso, Isabel Cristina da Silva tem também o seu lado artístico. Além de tudo isso, conta pra gente, além de todos esses projetos, prêmios, conta pra gente o seu lado mulher artista. Olha, eu sempre quis fazer cinema, trazer oficinas de cinema para Rondônia. E aí eu tenho uma prima que mora em João Pessoa, que tem uma escola de cinema. Ela disse: Isabel, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Anselmo Vasconcelos para João Pessoa e você leva ele para Rondônia. Nós fizemos isso, ele foi para João Pessoa, fez oficinas de cinema lá, veio fazer oficinas de cinema aqui, foi um sucesso. E dessa oficina de cinema, ele veio mais 4 vezes para Rondônia e foi realizado o filme Amor de Mãe. E desse filme, eu fui a pessoa de produção para conseguir barcos para filmagem, conseguir várias pessoas, atores, convidados. E eu, dentre os atores e atrizes, eu fui uma enfermeira ribeirinha que fiz um parto natural. E eu me emocionei muito na hora. Eu fiquei emocionada. Eu fiquei, para mim, que eu estava tendo um parto de verdade. Então, a emoção que eu fiquei. Então, assim, atuar como uma mulher que, depois de mais de 50 anos, atuar como atriz num filme dentro da Amazônia foi, para mim, maravilhoso. Teve os problemas, mas os problemas a gente passa e deixa o legado. O legado foi que eu fui a pessoa a trazer o Anselmo Vasconcelos para Rondônia, realizou-se várias oficinas de cinema, dei visibilidade às pessoas daqui. Esses alunos que fizeram a oficina de cinema hoje já estão estudando arte cênica no Rio de Janeiro, já idealizou várias peças de teatro, é referência no Rio de Janeiro, o indígena é referência no Rio de Janeiro. E também mais pessoas que participaram dessas oficinas hoje são empresários da área de comunicação, de videomake, de produção, de tudo aqui em Rondônia. E eu sou muito grata como eu falo para você, aos não e aos sim. Porque os não
É porque eu tinha que procurar ouvir o sim, porque eu sabia que estava no caminho certo. Uhum. E eu sou uma pessoa muito visionária. Então, não só o Anselmo Vasconcelos, eu trouxe mais pessoas da Globo, do Rio de Janeiro, trouxe a Cláudia Alencar por 2 vezes para Rondônia, levei a Cláudia Alencar para a minha cidade, fiz um evento de workshop, nós fizemos um workshop para mostrar o turismo e como um poder da comunicação, trazendo uma pessoa que destaque nacional, como eleva o município. E reunimos 200 pessoas nesse workshop, promovemos a minha cidade tem um ponto turístico, que é a Pedra de Santo Antônio, Fagundes, e Fagundes fica a 113 quilômetros da capital e 23 quilômetros de Campina Grande, onde tem o maior São João do mundo. E a Cláudia Alencar ficou encantada, foi filmagem na pedra, fizemos vários vídeos interessantes para mostrar o potencial do turismo religioso e o turismo de que leva pessoas de romaria, a fé, o turismo, as romarias, que isso é uma coisa que existe muito no Nordeste e que tem que se fortalecer como era no passado para promover o futuro. E eu não desisti, porque eu quero escrever, fazer um curta-metragem falando da minha história, a saga da paraibana que veio para a Amazônia. Olha, que coisa que coisa muito bom. Ó, enquanto essa saga, gente, ó, não acontece, enquanto não acontece aí esse mundo do cinema na vida dela, ela continua escrevendo. Olha isso. Ela tem um livro que é sucesso absoluto, O Boto da Amazônia. Conta pra gente como surgiu a ideia em escrever um livro e dando esse tema, O Boto da Amazônia. Eu sou encantada pelos botos da Amazônia, entendeu? Então, eu já vivi muitas emoções com os botos. Uhum. Eu estar pescando e por eu estar chamando os botos, boto, e eu pensar nos botos, ele aparece e dá aquela mergulhada perto de mim. Ele dá um mergulho e pula, entendeu? É uma emoção muito grande. Eu vivenciei várias coisas, ouvi histórias de ribeirinho, de mulheres, como os botos salvam os ribeirinhos, como eles salvam embarcações, puxando para que não se afoguem e está ali contribuindo para que as pessoas continuem vivas. Ele é um animal dócil que só faz o bem à humanidade. Onde ele está passando a riqueza, peixes, e o turista filmando, porque os botos é uma alegria dos rios na Amazônia. É alegria para os ribeirinhos, porque onde tem botos tem cardumes de peixes. É alegria para quem vem como turista, como observar as vivências na Amazônia, porque quando você vê um boto, as pessoas ficam focadas com fotografias e filmagens. O passeio no Rio Madeira, todos os dias à tarde, os botos seguem o barco no Rio Madeira. É isso que eu estou te falando. É uma alegria imensa estar falando, escrevendo para as crianças sobre os botos de uma forma tão lúdica. Eu escrevi para crianças, nos primeiros anos da infância, para as crianças se despertarem pela ilustração. Só. Ó. A ilustração de uma obra mostrando o viver ribeirinho, os barcos que existem aqui, os animais que existem na floresta. Então, assim, é um livro que é altamente desperta para o conhecimento das águas dos rios da Amazônia. E aí, desse livro, eu fui para o Rio de Janeiro com minha mãe, e foi assim, eu não conhecia uma Bienal, eu fiquei encantada. Eu cheguei no hotel e, dentro do hotel, eu descobri que no hotel tinha vários escritores, 300 e poucos escritores do mundo todo. Quem ia chegando no hotel? Maurício de Souza. Quando eu vi o Maurício de Souza, eu enlouqueci. Aí eu disse assim, Maurício de Souza, eu sou da Amazônia. E daí
A segurança do Maurício de Souza, já fecharam ele aqui. Eu disse que era escritora de livro infantil, que eu queria conversar com ele. Ele naturalmente mandou todo mundo se afastar para conversar comigo, tirou fotografia comigo. E foi uma alegria imensa conhecer o Maurício de Souza de perto, porque eu era apaixonada por ele. Eu Olha, sou uma mulher apaixonada pela história, pelas histórias do Maurício de Souza, entendeu? E aí conheci também a Ruth Rocha, mas não cheguei tão perto, mas ela já veio também aqui em Porto Velho, Rondônia, na Biblioteca Francisco Meireles. E hoje eu tenho a oportunidade de conhecer vários escritores no Brasil, pessoas de renome no Brasil e no mundo, e que eu sou muito grata pela literatura, por estar na AGEB e por estar promovendo essa troca de experiência, esse contato, esse network, para estar interligando culturas, países, pessoas e fazendo o meu melhor, que é compartilhar conhecimento. e com isso, no ano de 2025, né, você participou aí, né, levou 8 mulheres para Genebra nesse projeto lindíssimo, né, essa coletânea Elas, né, a força feminina através dos tempos. Conta para mim como foi, como começou aí esse projeto e ainda sair do Brasil com mulheres para fazer aí a diferença em Genebra. É assim, eu sou uma pessoa muito curiosa na internet. E aí eu vi que tinha Salão do Livro de Genebra. Aí eu vi a organizadora, Valquíria Imperiano. Aí eu entrei em contato, ela já fez contato comigo, me adicionou, Isabel, eu estou organizando uma coletânea, eu quero que vocês venham para Genebra. Eu, uma coletânea? Já está em Genebra? Eu disse, vamos ver. Aí eu fui convidando pessoas, e colocamos 22 autores brasileiros, e a Aham. maioria deles da Amazônia. Eu acho que uns 15, 17 já são da Amazônia, de Rondônia. E os demais, alguns demais do Brasil. Mas nós fomos presencial em 8 mulheres do Brasil para Genebra, e onde foi, assim, uma alegria de estar falando, estar presencialmente no estande do Brasil, com uma brasileira que mora há 30 anos em Genebra, que é a Valquíria Imperiano, que é do Instituto Cultive, da editora Cultive, e que tivemos a grata alegria de ser recebida pela sua equipe, pela sua filha, para estar passeando, não só em Genebra, mas passeando na Europa, e foi uma alegria imensa, porque quando chegou lá em Paris, o sobrinho da Valquíria foi o nosso guia, e rodamos Paris, fizemos os passeios que a gente queria com o sobrinho da Valquíria, que é uma pessoa maravilhosa, incrível. Bom, isso aí, gente, foi no ano de 2025, mas não parou. 2026, ela vem como coautora da antologia A Nossa Amazônia. Como foi participar desse outro projeto, abraçando um lugar que você tem tanto amor, que é a Amazônia? Assim, cada vez que eu sou convidada para participar de uma coletânea, é difícil eu dizer não, porque quanto mais eu colocar o conhecimento, o meu amor pelo lugar que me abriu oportunidades, eu estou fazendo merecer eu morar na Amazônia, merecer Porto Velho, o quanto as pessoas me receberam bem aqui e quanto o estado de Rondônia abriu porta para mim no Brasil e no mundo. Eu sou muito grata. Então, cada vez que eu falo, cada vez que eu proporciono o conhecimento e levando pessoas para participar de coletâneas internacionais, nós estamos promovendo o Brasil, o nosso estado e a nossa Amazônia. Muito bom. É isso. É a nossa cultura brasileira ganhando seu espaço no mundo. Onde tem brasileiro que acredita em cultura, a gente sabe que esse desenvolvimento ao progresso em nome do Brasil no exterior faz acontecer. E essa pergunta, bom, que
com certeza, os nossos leitores, aí, pais e mães, estão se perguntando nesse momento: em que lugar, em que mídia social eles podem, o nosso público pode acessar para adquirir esse livro que aí foi todo estudado por você, O Boto da Amazônia? Como podemos adquirir o material? Você pode seguir no Instagram Bel_Amazônia, que é o meu Instagram pessoal. Quem quiser conhecer o Instagram da AGEB Rondônia, Associação de Jornalistas e Escritora do Brasil, Coordenadoria Rondônia, AJEB_RO, AGEB Rondônia, e nós estamos aqui à disposição para atender, para distribuir, para encaminhar, para falar, para dialogar e para fazer lives, porque quanto mais nós trocamos essa rede de relacionamento, de contato, de compartilhamento, nós estamos promovendo o nosso gigante Brasil. Muito bom. Isabel, eu vou para uma parte do nosso programa agora, para a gente terminar o nosso programa, que é um bate-bola. Eu te dou uma palavra e você me dá uma outra que vier na sua cabeça, tá? É aquele momento para a gente finalizar o programa nessa conversa muito agradável. Vamos lá, então. Um bate-bola com a escritora, mentora literária, comendadora e organizadora de eventos nacionais e internacionais, Isabel Cristina da Silva. Isabel, um sonho. Conhecer parte do mundo. Uma vontade. Eu quero conhecer o Xingu e vivenciar as histórias nos índios no Xingu. Uma cor. Verde. Montanha, praia ou cidade? Praia. Teatro, TV ou cinema? Cinema. Um livro. O Boto da Amazônia. Um lugar. Porto Velho. Complete. Família para mim É acreditar e ajudar em comunhão. Eu me defino uma mulher. Eu me defino uma mulher inteligente, vibrante. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria A paz. Parar com as guerras. se eu não fosse uma escritora, uma mentora literária, uma comendadora, uma organizadora de eventos, eu seria Uma fotógrafa profissional. muito bom. Deus em minha vida é Luz, paz, harmonia. Isabel. Nós começamos a nossa entrevista contando a sua história, fazendo uma viagem ao passado. O passado que traz aí na nossa memória, né, no caso na sua memória, aquela menina que com muita dificuldade batalhou para estudar, para ter um lugar na sociedade como mulher, ser respeitada. E no meio da nossa entrevista, você fala com todo o carinho do mundo dos projetos que surgiram e você participou de um filme e dali você já escreveu livros, foi coautora de um outro livro, fez aí, olha, uma junção de 8 mulheres para ir a Genebra falar sobre a força feminina através dos tempos.
Aí a gente começa a fazer um bate-bola para terminar o programa. E eu te dou uma palavra final, que é Deus, e você define esse Deus como luz. Em nome da minha equipe, que essa luz, essa energia que move o nosso universo, que essa energia, que essa luz venha sempre conspirar a seu favor, para que você continue trilhando esse caminho, em acreditar que tudo é possível, que a educação salva, que a arte e a cultura andam de mãos juntas, andam unidas para o bem de uma humanidade. Então, eu te desejo mais sucesso e que você continue aí trilhando esse caminho que é tão bonito e contribuindo para programas como o meu, contribuindo com essa aula, porque fazer uma entrevista com você é deixar uma aula para o nosso público. Um público que acredita e também aquele público que está desacreditado. Um público que quer mais e também para aquele público que está tão cansado de lutar e acha que nunca vai chegar a lugar nenhum. E você é a prova viva que, através da medicina, que te desenganou por um momento, mas com a sua fé, veio a cura e a vontade de ser uma pessoa melhor. É por isso, Isabel, que esse convite chegou até você. Porque quando uma amiga, né, que mora em Zurique, falou sobre você, eu falei assim, bom, se ela é uma fonte de inspiração no que ela faz, o programa George Robert Talks tem o prazer em contar para brasileiros cidadãos do mundo a história de uma mulher que deixa na marca da nossa educação, cultura, história brasileira um legado que vale a pena acreditar. Parabéns para você e meu muito obrigado. Gratidão. Fica agora as suas considerações finais para o nosso público. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas desse programa incrível, sendo entrevistada pelo George. Eu quero aqui agradecer a Angela Brodbeck, que é uma mulher incrível, que a gente ficou amiga desde Portugal, a segunda viagem em Portugal, e a gente ficou amiga, a gente ficou conversando, e essa hoje amizade extraordinária que a gente está levando uma comitiva, uma delegação de Rondônia para Zurique, para colocar a primeira antologia internacional Mulheres que Mudaram o Destino, e entre elas eu estou colocando a minha história nessa antologia e mostrando ao mundo que as mulheres modificam através das suas resiliências, que as mulheres transformam suas vidas e a vida de várias mulheres pelo mundo. E eu acredito na força da transformação, da positividade, e dizer que qualquer mulher, mesmo estando no fundo do poço, ela pode dar uma viravolta e ela pode se tornar uma mulher gigante pelo mundo. Eu só tenho a agradecer a Deus e aos amigos que eu encontro pelo mundo por aí. Muito obrigada. Que prazer. E é isso, gente. Toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração. Pessoas que acreditam no poder da educação, acreditam na melhora de um país e acreditam, sim, que nós somos o ponto para essa transformação. A você que está sempre acompanhando o nosso programa, fica aqui o meu muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. George Robert Talks.